de Cristo e ungido. Pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Resposta. Porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção, nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai, e o nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou por nós. Pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? Resposta. Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Glória a Deus. De forma imediata, quero convidar os amados irmãos à leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. É o tema que temos estudado, esses dias sobre Cristo, a cristologia do credo apostólico, o dia do Senhor 12. Capítulo 1 de Colossenses, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ainda quero convidar os amados irmãos, aqui mesmo em Colossenses capítulo 2, apenas o verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento
que procede de Deus. Convido a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e continuamos, Senhor, nesse momento de culto, Deus, diante do Senhor, onde estamos sendo instruídos pelo Senhor, pela tua santa palavra, e respondendo a ti, Deus, com louvores e salmos e hinos. E nós queremos, Deus, neste momento, Senhor, que o Senhor possa nos hidratar, nos curar, nos trazer luz, ó Deus, nos trazer direção e nos instruir pela tua santa palavra. No entanto, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, porque reconheço, Senhor, que sou falho e pecador. E eu rogo a ti, Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor envie teu Santo Espírito para que possa nos instruir, ó Deus, nos iluminar na tua palavra já revelada. Eu ainda clamo a ti, Deus, que nada saia dos meus lábios que não provenha do Senhor, ó Deus, que não seja ministrado pelo teu Santo Espírito e com a sua expressa autorização. Que tudo que for dito aqui, Senhor, seja ministrado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, cabeça do corpo da igreja. Hoje estaremos, pela graça de Deus, celebrando, participando da comunhão dos santos através da Santa Ceia, onde veremos que somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, corpo este que o próprio Cristo é a cabeça. Cristo, o verdadeiro, que uma sociedade confusa pela falsa religião e a própria imaginação não consegue reconhecer, mas que as Sagradas Escrituras apresentam com exatidão. O ensino bíblico é que somos membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Ora, a cabeça é que conduz o corpo, pela orientação e direção da cabeça, e sua ordem é que os membros se movem. No entanto, vemos pessoas, e para nossa surpresa, até mesmo instituições chamadas cristãs, que não retêm a cabeça do corpo. Para identificarmos melhor essa situação, como saber se retemos de fato a cabeça do corpo, que é Cristo, vamos observar 3 referências bíblicas sobre Cristo, que foi a que lemos no dia do Senhor 12. A primeira coisa é que Cristo é o verdadeiro profeta. Irmãos, vamos voltar um pouco no tempo aqui, ó. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. Aqui, esse contexto, que não é o centro, não é o texto base do sermão, mas é aquele contexto onde Jesus está conversando com a mulher samaritana. E estamos na parte onde a mulher samaritana ela ainda não reconheceu Cristo. Mas veja que ela sabia da profecia. Então veja que ela fala para Cristo aqui no verso 4, no capítulo 4, verso 25. Que dissesse por intermédio... perdão, irmãos. João, capítulo 4, eu abri em Atos. João, capítulo 4, verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, a missão de um profeta completo. A mulher ainda não estava reconhecendo Cristo. Mas aqui ela fala, eu sei que há de vir o Cristo. E quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Ou seja, quando ele chegar, não haverá mais necessidades de profetas.
porque ele nos ensinará todas as coisas, porque ele é o supremo profeta. Não é à toa, irmãos, que o evangelho nos é apresentado por João, Cristo nos é apresentado por João como sendo o verbo, a palavra. Ou seja, esta palavra é suficiente, não há mais necessidade alguma de novas profecias, pois tudo se resume nele. Ele é a plenitude de todas as coisas. O que nós precisamos é Cristo e não novidades. O Evangelho é a novidade de Deus, que diz: enviei o meu próprio Filho para te salvar, para salvar você. E ele fará isso através dos seus ensinos. Ele será o seu orientador, ele será o teu guia, ele é o teu profeta, a ele ouvir. Qual a dificuldade de uma geração que não quer ouvir simplesmente Cristo, mas tem necessidade de novidades e mais novidades, e revelações e mais revelações, e fenômenos e mais fenômenos, e movimentos e mais movimentos, sendo que Cristo é suficiente para toda a demanda dos homens, para toda a busca, para toda a procura. Ele é a verdade, aletheia, ele é a palavra, logos, ele é a comunicação da verdade, ele é a comunicação de Deus para os homens, ele é o profeta supremo. Não há necessidade de buscarmos em outras fontes, em outras formas, em outras situações, em outras pessoas, em outros profetas. Não há necessidade disso, porque se nós fizermos isto, nós estamos dizendo que nós não reconhecemos Cristo sendo suficiente para nós. Quando Cristo, como nós lemos no texto de Colossenses 1, ele é tudo, nele existimos, ele é a primazia de todas as coisas, nele reside toda a plenitude, ele é a mensagem do Evangelho, ele é a profecia do Evangelho, ele é o profeta supremo, que nos conduzirá seguros para o reino eterno. Ele é o bom pastor, que nos leva aos pastos verdejantes. É a voz dele que o porteiro ouve e abre as portas. É a voz dele que a verdadeira ovelha ouve e segue segura até o destino final de paz e de alegria intensa. Irmãos, não se deixe enganar. Cristo é o profeta. As profecias falavam sobre Cristo. Cristo diz: as profecias vigoraram até João Batista. Os homens tomavam o reino de Deus pela força. Agora eu estou aqui, eu vim te buscar e te salvar. Confia em mim. Eu sou o suficiente para te conduzir e te dar o fim que você deseja. Te dar a paz que você deseja. Te dar a cura que você deseja. Te dar a alegria que você precisa. Eu sou o suficiente. Eu sou o marido da igreja. Eu sou teu provedor. Confia em mim. As minhas mãos são seguras. Nenhum dos que estão nas minhas mãos que Deus me deu se perderá. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Que necessidade mais há para o ser humano de buscar outras fontes de revelações e para satisfazer alguma coisa, irmãos? Cristo, Cristo e Cristo. Cristo nos é suficiente. Então nós vemos que Cristo é o verdadeiro profeta. Interessante que a mulher samaritana, ela não havia identificado Cristo ainda, mas ela sabia desta promessa. Veja aqui em Hebreus, capítulo 1, quero convidar os amados irmãos a depositar totalmente a sua fé em Cristo e só em Cristo. Só em Cristo. Olha só, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Considere com muita atenção o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer aqui, nesses primeiros versículos da sua carta. Havendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, ele está falando para os hebreus, certo? E nós vemos aqui que ele era um judeu, eu acho, imagino. Ou então alguém que conhecesse muito o judaísmo. E ele diz, no passado, outrora, no passado, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos nossos ancestrais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, já na geração do autor da carta aos Hebreus, não havia mais profetas, porque esses profetas falaram no passado deles, aos pais deles, aos ancestrais deles, outrora, no passado, para os pais. Mas agora, no presente, já na época dele, no presente dele, na época, no tempo presente dele, nestes últimos dias, tem nos falado, nos falou pelo Filho. Agora olha só, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele começa então a descrever algumas coisas interessantes. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Nós precisamos de outra coisa. Só alguém que queira buscar um outro Deus. Porque o Deus da Bíblia é representado aqui, por Cristo. Pelo que constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eis aqui vos proclamo o verdadeiro sumo profeta. Esse é o profeta. Era sobre ele que as profecias dos profetas humanos, dos profetas de ofício, falavam. Era sobre ele. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele é o profetoso porque ele é o verbo. E é a palavra dele que sustenta todas as coisas. Eu lamento que hajam pessoas que queiram trocar a suficiência de Cristo para preencher lagunas que existem nelas mesmas, querendo que homens lhes profetizem algo que não é revelado nas Escrituras. Que as Escrituras testificam de Cristo. E Cristo é suficiente. E vemos também que ele mesmo leu a profecia de Isaías 61, 1 e 2 na sinagoga. Vamos ler lá em Isaías, se os irmãos quiserem abrir. Isaías 61, 1 e 2. O próprio Cristo leu, nós vamos ler aqui o profeta Isaías falando. E Cristo leu isso na sinagoga, dizendo ser ele o alvo dessa profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Então note que na profecia de Isaías, diz aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre Cristo, porque Cristo foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados. Nós só repetimos a pregação de Cristo. Nós não trazemos novas revelações para os quebrantados. Nós reproduzimos, como discípulos fiéis, o que o nosso mestre nos ensinou durante o seu período de ministério terreno, onde ele trouxe muitos ensinos através de parábolas, e também nas cartas apostólicas, porque se você olhar lá Atos, capítulo 1, até o versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que Cristo, depois que ressuscitou, orientou e trouxe muitas coisas para os apóstolos escreverem. E eles escreveram e guardaram para as gerações futuras, a saber nós. Então, Cristo
é o verdadeiro profeta, ele que foi ungido para este fim. Isto é parte da missão dele. Nós levamos a mensagem dele. Nós não somos novos cristos, nós somos cristãos, porque nós fazemos parte dele. E como servos fiéis, a reconciliação que ele trouxe ao mundo, nós levamos para as pessoas a mensagem dele fielmente. Nós não acrescentamos e nem tiramos nada, porque o profeta é ele. Nós não temos poder de fazer essas coisas. O profeta é ele. Uma outra coisa também que nós vemos aqui, irmãos, é que Cristo, quando João Batista manda perguntar se é ele, manda seus discípulos perguntar: és tu que deveria vir ou devemos esperar outros? Veja como Cristo responde aos discípulos de João Batista. Lucas capítulo 7, verso 22. Olha como Jesus respondeu. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa igreja não vê em Cristo motivo de tropeço. Esta igreja reconhece o ensino de Cristo e divulga o ensino de Cristo, sem aumentar, sem diminuir. E é assim que nós devemos fazer. Por que isso? Porque Cristo é o supremo profeta. Por isso ele é chamado Cristo, que quer dizer ungido. Essa unção é dele, não é nossa. Nós somos os que divulgam a mensagem dele. Ele também é chamado de sumo sacerdote. Vamos voltar ali em Hebreus, aqueles que quiserem acompanhar, Hebreus capítulo 4, verso 14, leremos até o 16. Tendo, pois, Hebreus capítulo 4, verso 14 até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que está dizendo aqui? Que nós temos um sumo sacerdote eterno, fiel e grande, que penetrou os céus e que a nós compete apenas conservarmos-nos firmes na nossa confissão, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Certo? O que quer dizer isso? Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O que isso quer dizer? Que para você encontrar misericórdia, você não precisa dar oferta na igreja. Para você encontrar misericórdia, você não precisa fazer autoflagelo. Para você encontrar misericórdia, você não precisa ficar recluso e falar assim: olha, eu não sou digno de ir na casa de Deus por causa do mal que eu já cometi. Você tem um sumo sacerdote que não é fraco, é grande. Você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de você. Ao contrário, a grandeza dele é tal que ele pode se compadecer do pior de todos os pecadores que já existiam neste mundo. E que você não precisa fazer nada para alcançar a misericórdia, a não ser humilhar-se diante dele e reconhecer que você é falho, pequeno, pecador, que não há justo nenhum na terra, que você já nasceu pecador, que em pecado te concebeu a sua mãe, e que você já errou, e que você está exposto ao erro, mas que você não quer ser assim, você se detesta por ser pecador, você queria ser perfeito, mas não consegue, mas ele é. Então entre confiadamente
no trono de graça. Cada um de nós podemos fazer isso. Cada um de nós. Apesar, irmãos, das nossas imperfeições, aí reside a grandeza de Deus. Deus não é como nós, que só aceitamos pessoas que simpatizamos ou nos favoreceu algum dia, ou as pessoas que nós amamos. Não, qualquer um que sinta-se, que reconheça a sua pequenez, pode entrar confiadamente no trono de graça. Porque nós temos um sumo sacerdote fiel. Então, não é a absolvição de um sacerdote humano que vai te dar salvação. Não é a ele que você deve confessar os seus pecados e receber a absolvição. Você deve confessar os seus pecados a Deus, através de Cristo, e receber, então, a sua absolvição através dele. Cristo, somente Cristo é sumo sacerdote. O que fazia expiação pelos pecados na época do sacerdócio levítico, o sacerdote imolava e levava o sangue para o sumo sacerdote, que ficava atrás do véu, aspergia o sangue para a purificação. Agora Cristo fez isso de uma vez por todas, tornando-se único intermediário entre Deus e os homens, segundo vemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 e 6. Se você precisa que algo te ajude a pagar os teus pecados, ou alguém para te revelar o futuro, você não está no corpo de Cristo. Você não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é engraçado que as pessoas que procuram outras fontes além de Cristo, como se Cristo precisasse de ajuda, eles falam que Cristo é o único e suficiente Salvador deles. Não há cegueira maior do que essa. Cristo é meu único e suficiente Salvador, mas eu tenho que cumprir esses outros rituais, essas outras orientações e receber outras revelações. Então, como que ele é o único e suficiente Salvador? Se ele é o profeta supremo e se ele é o sacerdote supremo. E por fim, como nos foi apresentado no dia do Senhor 12, e nos foi apresentado no dia do Senhor 12 porque a Bíblia nos apresenta dessa forma. Cristo é o único Rei Supremo. Assim como haviam outros profetas, e hoje só existe o profeta supremo. Haviam outros sumos sacerdotes, mas agora Cristo é o sumo sacerdote supremo. Assim, hoje existem outros reis, mas Cristo é o único Rei Supremo, o Rei dos Reis. Veja aqui no Salmo 89, os irmãos que quiserem acompanhar, Salmo 89, dos versos 35 a 37. Salmo 89, versos 35 a 37. Salmo 89, 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Aqui está se referindo a Cristo. O reinado de Cristo. Ou seja, Cristo reina eternamente. Ele é o Rei dos Reis. Não há líder de nação, não há um rei humano que possa conturbar ou contornar as determinações do Rei Supremo. Tendo o rei ordenado, todos devem obedecer. Deus está se referindo a Cristo, que é da linhagem de Davi. Ainda quero comentar com os irmãos Apocalipse capítulo 19. Se você não tiver fé neste Cristo, você não tem fé no Cristo verdadeiro. Apocalipse capítulo 19, versos 15 e 16. Que diz assim: sobre Cristo, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações.
Perceba o Rei dos Reis. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A saber, segundo a linguagem bíblica e revelação apostólica, essa espada é a palavra de Deus. É o próprio Cristo, que destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que na sua insensatez dizem assim, até de forma sincera, não por mal, mas uma insensatez. E diz assim, se Cristo voltasse hoje, ele seria crucificado de novo. Não conseguem entender que Cristo deu a sua própria vida, ele veio a primeira vez para isso mesmo. Mas agora virá para julgar as nações com cetro de ferro. O homem não terá poder nenhum diante dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E eu já vi um pastor dizer, e aquele que recusar-se a ajoelhar, nem que Cristo quebre as rótulas do seu joelho, mas ele vai ter que se dobrar diante de Deus. Porque ninguém poderá resistir ao poder de Deus. Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Então toda palavra se cumprirá, e ele é o Rei dos Reis. Sai da sua boca, Apocalipse 19:15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, irmãos, nós vemos a soberania total. E a quem, de fato, nós devemos temer. Aquele que é profeta supremo. É só a voz dele que nós ouvimos. Leia João 10. Leia o capítulo inteiro de João 10. As ovelhas verdadeiras de Cristo ouvem a sua voz, não seguem a voz do mercenário. O mercenário só quer a gordura da ovelha, só quer o que a ovelha pode fornecer para ele. Ele não está preocupado com a ovelha, mas Cristo está. A verdadeira ovelha, ela ouve a voz de Cristo. Ela ouve a voz de Cristo. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o sumo profeta. Não tem mais profetas de ofício, irmãos. Não tem mais. Tem a Bíblia, que é o Cristo verdadeiro, Filho de Deus, falando conosco. O profeta supremo. Sumo sacerdote só tem Cristo. Não adianta o pastor da igreja falar para você, olha, você tem que dar uma oferta aqui para Deus te perdoar seus pecados, porque você cometeu erros, ou um sacerdote aí de alguma religião falar que você tem que passar por um alto flagelo, ou que você tem que cumprir determinados rituais ou fardos. Não, nós temos um sumo sacerdote, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas. Entre confiadamente no trono da graça. Você não precisa que eu esteja aqui para você fazer isso. Depois que Deus me levar, você vai poder fazer isso por você mesmo, sozinho. Você não precisa de mim para nada. Você precisa de Cristo. Cristo. Você entra no reino, no altar de Deus, confiadamente, ao fim de alcançar misericórdia. Sempre. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Não deixe ele também. Retribua com gratidão. Porque ele tem a voz que vai te levar para o céu. E finalmente, Cristo é o Rei Supremo. Ele é o Rei dos Reis. Sumo profeta. A principal função do profeta é proclamar a verdade de Deus. Cristo é a própria verdade. E ele veio falar do que lhe é próprio, porque ele é a verdade. Cristo proclama em sua palavra. Profetas falavam para o seu tempo contemporâneo, conforme vemos, não precisa abrir, mas está lá em Isaías 1:4, e sobre o futuro, Isaías 25:8. Não há profecias do que desejamos que aconteça com as pessoas.
Por exemplo, Deus me diz que você será abençoado aqui, você será abençoado. Isso é um desejo que eu tenho sobre você. O que Deus diz é o que está escrito na Bíblia. Eu não sei o teu futuro nem o meu. Mas eu sei o que está escrito nas Escrituras. E a gente fala o que está escrito nas Escrituras. Nós podemos desejar que Deus abençoe a vida das pessoas. E pedir a Deus que abençoe a vida das pessoas. Mas não profetizar que Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não somos nós que temos essa unção. Quem tem é Cristo. É Ele que fala através da palavra dele. A verdade revelada de Deus, esta é a profecia que Cristo veio cumprir. Sumo sacerdote, uma das funções era fazer a expiação pelo pecado. Cristo fez a expiação pelo pecado de uma vez por todas. Não há mais necessidade de matarmos animais ou coisas assim. Supremo Rei, supremo porque ele constitui outros reis. Só isso aqui que eu vou ler, Romanos 13, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ele é o Rei dos Reis, é ele que institui as autoridades. Mesmo as autoridades que aos nossos olhos são más. Deus muitas vezes entra em juízo com as nações através dos maus governantes. Assim como ele entra em juízo com o falso cristão, levantando falsos profetas, que os falsos cristãos adoram seguir. O falso profeta é juízo de Deus para o falso cristão. A Bíblia diz, os apóstolos dizem, até importa que haja heresias, para que a verdade fique ali, evidente. Se existe heresia, é porque tem uma verdade ali a ser seguida. Onde ela está? Ela é Cristo. E por fim, irmãos, como cristãos, nós não somos o Cristo ungido. Nós somos cristãos, parte do corpo de Cristo. Somos imitadores de Cristo, submissos à cabeça do corpo, temos a mente de Cristo, conforme em 1 Coríntios 2,16. Esta mente está na revelação do próprio Cristo e não da imaginação humana. Está na revelação da vontade de Cristo pela sua palavra. E eu quero terminar somente lendo a pergunta 32 do Dia do Senhor 12. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome. Quando diz confessar o seu nome, é invocá-lo, ensinar para as pessoas e para mim mesmo o que ele ensinou, ser fiel ao que ele falou, não trazer novas revelações. Tá? Como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, no nosso culto racional. Morrer, todo culto eu morro. Eu quero morrer um pouco em cada culto, morrer espiritualmente, morrer o eu, o ego, para que Cristo vive em mim cada vez que eu sou instruído pela palavra. E assim vamos sendo transformados. E como rei, não é morte física que estou me referindo, né? É a morte da personalidade, daquela personalidade onde o eu exige todos os benefícios para mim próprio. Não, benefício para Cristo. E como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele, sobre todas as criaturas, assim como ele fez com Adão, até a queda. Adão reinava sobre tudo que existia no paraíso.